é sobre o meu dom, muito menos sobre o quanto eu sou boa no que faço. Em um mundo de muitas vozes, uma de fato faz sentido. A voz que trouxe vida ao universo, a voz que acalma o mar. Nunca foi sobre nós, nunca foi sobre o eu, sempre foi Deus. Quais as forças que mudaram a humanidade e moldaram nosso mundo? O que aconteceu com a igreja depois dos apóstolos? Quais as forças espirituais que mudaram a mente do homem? Essas coisas e outras perguntas são respondidas de maneira prática e didática pelo bispo Robson Rodovalho em seu novo livro, As Forças que Mudaram o Mundo. Já disponível em uma SBE mais perto de você, ou pelo site sbeshop.com.br. Aleluia, glória a Deus, boa noite, Sara, nossa terra, boa noite a todos que estão aqui no nosso culto presencial, você que está conosco online, Deus possa falar aos nossos corações de maneira abundante, amém? Te convido a você abrir sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo, capítulo 13, Êxodo capítulo 14, verso 13 e 14, Êxodo 14, verso 13 e 14, um bem-vindo especial para todos que estão conosco também online, você que está conosco acompanhando no Facebook, você que está vendo aí em algum momento na linha do tempo aí esse culto, essa palavra, que Deus possa falar a você abundantemente. Então, bem-vindo aqui ao Antônio, Leila, ao Jackson, Conceição, Tereza, Érica, Elda, Yasmin, Gabriela, Janete, entre outros que também estão online no Facebook. Não está para o nome de todo mundo aqui, mas que Deus possa falar abundantemente ao seu coração. Amém? Êxodo capítulo 14, verso 13 e 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado. Ó Deus, porque nós temos a Tua presença sobre a nossa vida. Temos o Teu Espírito Santo. Ó Deus, que nos traz a revelação, que nos traz a compreensão, o entendimento, ó Deus, da Sua palavra. Ó Deus, como a Tua palavra nos garante, ela nunca volta vazia. Senhor, ainda que o nosso coração a receba como algo que vai exortar, que vai consolar, que vai edificar, ó Deus, mas a Tua palavra ela nunca volta vazia. Que vai determinar, ó Deus, o que essa palavra vai ser, a ação que ela vai ter na nossa vida vai ser como está o nosso coração. Por isso nós pedimos a Ti, nos abençoa, trabalha, ó Deus, no nosso interior, trabalha a nossa alma, o nosso espírito. Queremos nos assentar aos Teus pés, ó Deus, e ouvir de Ti algo que venha trazer um crescimento para a nossa vida. Nós pedimos isso a Ti, em nome de Jesus. A igreja junto comigo, amém. Queridos, livros de Êxodo, capítulo 14, ou melhor, o livro de Êxodo todo, que vai falar sobre o Êxodo, a saída do povo do Egito em direção à terra prometida, passando pelo deserto. Durante todo o chamado, vamos voltar um pouquinho mais. Durante as dificuldades do povo de Israel, durante a crise que se estava instalada dentro do povo, ali como escravo em uma nação, ali como pessoas que não tinham uma esperança, algo que pudesse olhar e ver no futuro alguma coisa que melhorasse. Então existe épocas, existe tempos que acontecem que, podemos dizer assim, reconfigura a nossa vida.
estamos aí hoje, né? Estamos ainda em 2020, talvez você veja essa palavra no futuro, mas hoje nós estamos em 2020, e esse foi um ano marcado, esse foi um ano que toda a nossa estrutura familiar, financeira e etc. mudou. Ou seja, muitos repensaram as suas vidas, muitos perderam entes queridos, muitos reconfiguraram ou restartaram áreas da sua vida, no sentido de quê? De valorizar algumas coisas que estavam desvalorizadas. Ou simplesmente desvalorizar coisas que estavam dando valores demais. Então a geração alfa, que nasceu aí depois de 2010, que está passando por isso hoje, ela ainda vai estudar um pouco disso no livro de história. Os nossos netos vão nos perguntar sobre como foi o ano de 2020. Como foi isso? Vô, vó, ou pai, né? Ou mãe. Mas vão perguntar como é que foi isso? Como é que foi esse ano? Estava lendo aqui no livro de história e eu vi que 2020 teve uma grande epidemia. Me conta, pai, como é que foi isso? Me conta, avô, como é que foi isso? Então, existem marcos, existem situações que mudam a trajetória das nossas vidas, que mudam o nosso futuro. Estamos prestes a entrar no ano de 2021. E qual é a sua perspectiva para o ano de 2020? Qual é a sua perspectiva em relação a como vai ser seu ambiente familiar, como vai ser a sua saúde, como vai ser a sua vida acadêmica, como vai ser o seu cuidado com o seu corpo físico, se você negligenciou em 2020, sabe disso. Como é que você vai viver o 2021? Não, pastor, eu vou viver melhor. Não, pastor, eu vou cuidar da minha saúde melhor. Não, pastor, eu vou cuidar das minhas finanças melhor. Não, pastor, eu vou cuidar da minha vida acadêmica melhor. Não, pastor, eu vou dar mais atenção à minha família. Por quê? Porque eu fui marcado pelo ano de 2020. Pensa cada um. Então, o que você precisa, desde já, entender, você precisa olhar o futuro da sua vida, você precisa olhar o amanhã e ter dentro de você uma esperança de quê? De que vai melhorar. Agora, volta um pouquinho no contexto do texto que nós lemos. O povo de Israel se tornou escravo no Egito. Vamos partir daí. O povo estava ali e eles não viam uma esperança no seu futuro. Eles estavam vivendo como escravos, estavam trabalhando, escravizados, ganhando muito pouco, tendo ali só o alimento para o seu sustento. Você imagina? Uma nação que era dita como um povo, que era dito como um povo de Deus. Um povo que tinha um Deus verdadeiro. Um povo que tinha feito o chamado a Abraão. Um povo que tinha visto a situação, como você conhece um pouco da Bíblia. Esse fato de Moisés acontece aí aproximadamente 400 anos depois da história da vida de José. Então José desce com sua família, o povo hebreu se multiplica, e aí o povo do Egito descobriu que eles eram grandes trabalhadores e o tornaram escravos. Eu quero que você entre dentro desse quadro, dentro desse entendimento. Imagine, gerações já tinham nascido, houve pessoas que nasceram, houve jovens, né? Assim, vamos nos transportar para aquela época. Então você imagina ali, um jovem que já nasceu como escravo. Um jovem que nunca viu a liberdade, que o seu pai já era escravo. Quando ele nasceu, a sua família já era uma família de escravos. Ele não tinha uma perspectiva muito futura. Ele não sabia o que era viver sem escravidão. Uma geração que nasceu na escravidão. Mas o que esse povo não parava de fazer, sabe o que era? Sabe o que esse povo não parava de fazer? De chamar
de clamar a Deus por libertação. Eu não sei o que na sua vida você precisa. Eu não sei o que na sua vida você entende que você precisa de algo a mais de Deus. Pode ser justamente isso, libertação. Talvez você esteja vivendo hoje, no ano de 2020, talvez debaixo de uma opressão, debaixo de uma possessão, ou debaixo de uma influência a qual te oprime e você não consegue atingir os seus ideais. Faz aí uma retrospectiva um pouquinho. Analisa. Nesse ano, quais foram os projetos que você começou e você não concluiu? Quais foram os projetos que você iniciou e logo nos primeiros meses do ano, também por causa da pandemia ou não, você desistiu? Mas se você parar, você filtrar bem, você vai ver que muitas das vezes não foi simplesmente uma pandemia que fez você paralisar. Foi o seu próprio descuido. Foi a sua própria desatenção, às vezes com você mesmo. Às vezes com a sua própria saúde, às vezes com a sua missão, às vezes com o seu ideal de vida. Agora, pensa bem, esse povo estava vivendo no cativeiro, e o que mais eles pediram a Deus, o que eles estavam clamando a Deus, o que eles não cessavam de pedir a Deus, era que Deus os tirasse da escravidão, mudasse a sua realidade, tirasse eles daquela situação de escravos, e os colocasse numa situação. Então, o que acontece? Esse momento é um momento interessante da história, né, de Moisés. Moisés foi levado no tempo do Egito, né? Essa história dele acontece aproximadamente 400 anos depois da história de José. Moisés, ele foi uma resposta para um povo que tinha um clamor por libertação. Qual é o clamor da sua vida hoje? Você não precisa falar, você que está online, você que está presente aqui conosco. Mas qual é o clamor? O que está agarrado aí dentro de você, da sua garganta, que você está pedindo a Deus, está clamando a Deus para que Ele resolva? Pense um pouco. O que dentro de você precisa hoje, se fosse enumerar, e você fosse colocar o número 1. Bom, Senhor, o meu clamor hoje, número 1 é isso. O que seria? Fala aí para Deus. Fala aí para Deus o que seria. Qual era o entendimento que hoje você tem de ter a percepção de que o temor de Deus precisa ser o primeiro lugar na sua vida? Quando o versículo diz, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, não tenha medo. Vivemos hoje uma geração, vivemos hoje pessoas que têm medo, que têm não é o temor, é o temor de Deus não, mas ela tem um medo de se lançar, tem um medo de se entregar completamente a Deus. E somado a isso, vem os nossos temores. Um deles é, como é que vai ser ano que vem? Vou viver esse mesmo quadro ou vai ser diferente? Para esse povo de Israel, para esse povo hebreu, existia um clamor dentro deles, que era justamente o clamor deles serem libertos, deixarem de ser escravos. E Deus levanta um libertador. Qual foi o nome dele? Qual foi o nome dele? Moisés. Moisés, ele se levanta em meio a toda a história, que talvez você já conheça um pouco de Moisés, mas Moisés se levanta no meio de uma história de sofrimento. Moisés se levanta no meio de um clamor de um povo que pedia liberdade, que pedia libertação, que sabiam que tinha uma terra prometida por parte de Deus para eles. Moisés, ele se levanta como aquele que é o enviado de Deus para libertar o povo da escravidão. Pergunta para o seu irmão assim, ó, Deus está levantando um Moisés.
Não, fala com força, diga, Deus está levantando Moisés para te ajudar a você chegar na sua terra prometida. Deus sempre vai fazer isso. A questão é, olha como é que esse povo, o que aconteceu com esse povo. Deus tem uma resposta para esse clamor. E o nome dele, o nome do clamor, ou melhor, a resposta do clamor para o povo de Israel se chamava Moisés. O teu clamor tem resposta. O que você precisa aprender e aceitar a resposta é que Deus vai te dar a resposta de um clamor conforme Ele quer. Não conforme você quer. Não conforme você acha na tua mente. As pessoas queriam um libertador que chegassem até os egípcios e invertesse o jogo. Você entendeu bem isso? O povo queria, o clamor do povo era por libertação. A resposta desse clamor foi Moisés. Moisés se levanta para tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra prometida. Preste bem atenção nisso. Para que você chegue na sua terra prometida, Deus envia um Moisés para te ajudar nisso. Esse Moisés pode ser o seu líder. Esse Moisés pode ser o seu pastor. Esse Moisés pode ser o seu líder. Esse Moisés pode ser o seu bispo. Esse Moisés pode ser um bom livro que você leia e te ajuda a chegar na sua terra prometida. Esse Moisés é o Espírito Santo que te ajuda, que te impulsiona a você ir para o lugar aonde Deus quer que você esteja. Por quê? Porque o que o povo, o que as pessoas queriam era um libertador que matasse os egípcios. O que o povo queria era um libertador que viesse e levantasse o povo hebreu ali como uma nação poderosa e que fulminasse da terra os egípcios. A mesma coisa aconteceu quando? Quando lá na expectativa dos judeus, lá na época de Jesus, esperavam Jesus como o rei dos judeus, que iria vir, iria criar uma grande revolta no meio do povo judeus e iria destronar Roma. Daí o motivo, porque lá na cruz, estava lá escrito, rei dos judeus. Por quê? Porque o povo queria alguém que fizesse justiça conforme cada um quer. Aprenda uma coisa desde já. Deus, quando responde o seu clamor, nem sempre virá do jeito que você quer. Nem sempre virá trazendo a justiça que você tem pedido. Por isso que muitos de nós, muitas das vezes, entramos em conflitos. Sabe por quê? Porque recebemos direções, recebemos orientações e não queremos seguir, porque não está de acordo com aquilo que eu quero. Não está de acordo com aquilo que eu tenho pedido a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Agindo dessa forma, você está retardando cada vez mais você chegar na sua terra prometida. Por isso que entra dias, entra ano, sai anos. E as pessoas vivem a mesma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Que Deus te abençoe e que o ano de 2021 não seja a mesma coisa como foi em 2020. Amém? Você pode falar amém? Vou repetir. Que o ano de 2021 não seja a mesma coisa que você viveu em 2020. Mas vamos para uma verdade bem prática. Muitos vão justificar. A sua vida está assim, lá em 2022, porque em 2021 Deus não respondeu como Ele queria, como ela queria. Deus não fez como eu queria, como eu quero. O que é interessante é que chega um momento em que Moisés, ele, usado por Deus, ele levou aquelas 10 pragas. Eu sei que se você já estudou um pouquinho a Bíblia, você vai compreender que cada praga que aconteceu ali era um confronto para os deuses egípcios. Então existia ali vários deuses egípcios. Então cada praga que chegava até ali, o povo egípcio clamava pelo Deus
né, podemos dizer assim, que iria resolver aquela praga. Isso não aconteceu. Então, Deus foi destronando todos os deuses do Egito, para mostrar lá no final, quando Deus resolve levar, quando Deus permite que todos os primogênitos morram, ali fechou o caixão. Ali aconteceu o seguinte: olha, não tem jeito. E a contrapartida era que, olha, se você não libertar o povo de Israel, se você não liberar esse povo para ir para a terra prometida, Moisés falando, vai vir uma praga. Vinha a praga e ele não esperava. Passava um tempo, olha, libera meu povo. Não libera, outra praga. Segunda, terceira, até a 10ª. Ou seja, se não libertasse o povo de Israel, as pragas continuariam acontecendo. Então, o propósito de Deus não era fazer justiça para aqueles corações que estavam ali. O propósito de Deus era retirar o povo daquela situação e levar o povo em direção à sua terra prometida. O que você pede, presta bem atenção, olho no olho, olha para mim, não se distraia. Presta bem atenção, você que está em casa, não se distraia com nada aí. Tudo que Deus tem para você, tudo que Deus tem para a sua família, tudo que Deus tem para a sua vida pessoal, para a sua vida financeira, para a sua vida espiritual, para a sua vida acadêmica, tudo é para te tirar de um lugar e te levar para uma terra que Deus tem para você. Vou repetir, tudo na sua vida, todo o seu pedido, toda a sua oração, pode orar do jeito que quiser, pedir o que você quiser, mas Deus sempre vai levantar pessoas para te orientar e falar para você assim, ó, vamos sair dessa posição e vamos para essa posição, porque essa posição é meio caminho da terra prometida. Você entende bem isso? Então, o teu objetivo na vida é chegar na terra prometida que Deus tem para você. Pode fazer a oração, a campanha de jejum que for. Deixa eu te falar uma coisa, se essa direção, se esse pedido, se essa oração não está te levando para a terra prometida que Deus tem para você, desculpe, está edificando você, mas não está fazendo você, não está fazendo você ir para frente. Não está fazendo a sua vida ministerial desenvolver. Agora, você é maduro para entender, ou madura para entender, por isso que eu peço que você não se distraia. Porque o lugar da terra prometida que Deus tem para você, não é só um lugar onde você vive ministerialmente. Entende bem isso? O seu lugar da terra prometida não é um lugar simplesmente aonde você vai lá e, pastor, então vou me tornar super crente. Ei, cresça, não é para isso. Deus faz com que você viva a sua terra prometida, sabe aonde? No melhor emprego que Deus pode te dar. Posso ouvir um amém? Na sua melhor condição de saúde. Na sua vida financeira próspera. Na sua família liberta. Essa é uma terra prometida. Mas às vezes nós somos tão pequenos nas nossas orações e os nossos pedidos, que nós só pedimos uma coisa muito simples para Deus. Deus, traz justiça. Me faz ser maior do que esse povo aqui. Deus, me traz justiça. O povo de Israel, o povo hebreu falando, né? Nos traz libertação e nos vira o jogo para a gente aqui, faz a gente ser os algozes e esse povo aí ser escravo. Então, cuidado. Tudo que Deus tem para você, todo o chamado que Deus tem para você, é para te levar para um lugar dele, para uma terra prometida que ele tem para você. Vá atrás dela. Mas lembre-se, você precisa de Moisés para te ajudar. O próprio Jesus, depois que chegou aqui na terra, depois que estabeleceu o reino de Deus na terra, depois que ele ascendeu aos céus, ele deixou pessoas aqui
para ajudar outras pessoas a levarem pessoas para a terra prometida, ou seja, para a libertação, ou seja, para a cura, ou seja, para o crescimento. E depois ele falou para essas pessoas, olha, Jesus falando, olha, assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. E aí passa um tempo, Jesus nas últimas palavras fala para o povo assim, agora vão e façam discípulos igual a vocês. Por que você para isso na sua vida? Por que você paralisa isso na sua vida? A Bíblia nos é clara. Enquanto eu estou fazendo aquilo que é de interesse de Deus, o que está acontecendo comigo? Eu vou te ajudar nessa resposta. Enquanto eu estou fazendo, presta atenção, não distraia. Enquanto eu estou fazendo as coisas, enquanto eu estou fazendo, priorizando as coisas de Deus, o que acontece com as outras coisas? Vão chegando até você. Você entendeu bem isso? As outras coisas, enquanto eu estou me preocupando com as coisas de Deus, as outras coisas vão chegando até a minha vida. Isso é viver na terra prometida. Fala para o seu irmão, entendeu? No capítulo 10, ou melhor, em Êxodo 14, 10, vou ler aqui, diz assim, Êxodo 14, 10 a 12. E aproximando-se Faraó, filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito, para nos tirar de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos os egípcios? Pois que melhor nos fora servir os egípcios do que morrer no deserto. É nesse momento aqui, ó, de tensão. É nesse momento aqui em que a sua fé é testada. Agora, olha que interessante. Um povo pede a Deus que envie o libertador, ou seja, o povo pede a Deus, nós pedimos a Deus para mudar essa circunstância na nossa vida, e quando Deus começa a mudar, as pessoas desistem. Quando Deus começa a mudar alguma coisa, quando Deus começa a transformar alguma coisa dentro de nós, quando a mão de Deus começa a mudar situações dentro de nós, trabalhar o nosso interior, as pessoas desistem. As pessoas preferem voltar como é que fala? A versão anterior. Você entendeu bem isso? Igual um aplicativo de celular, né? Você começa a usar. Chega uma hora que ele fala o seguinte, você não possui a versão mais nova. Para que você usufrua, ou para que você consiga acessar todas as informações desse aplicativo, atualize o aplicativo. Se não fizer isso, você não consegue acessar o que você quer ver. Não te resta nenhuma saída. Se você quer ver aquele arquivo, você precisa passar por uma atualização. Você precisa atualizar o seu celular. Somos assim na vida. Somos assim no nosso dia a dia. E nesse momento de tensão, Deus ele trabalha, Deus ele faz do jeito dele. Nós temos que aprender a ler e entender a maneira como Deus traz as respostas para a nossa vida. E não ficar questionando, porque em muitos momentos nós queremos as respostas do nosso jeito. Mas Deus faz do jeito dele. Fala para o seu irmão, não é do seu jeito. Não, fala com força, não é do seu jeito. É do jeito dele. Você entende bem isso? Não é do seu jeito, é do jeito dele. Então, às vezes, é necessário que você atualize algumas coisas na sua vida. Sabe para quê? Para que a melhor versão de Deus possa ser
Baixado que fala, né? É baixado que fala? Pode vir da nuvem e ser baixado na sua vida, atualizar a sua vida. Você precisa ter a melhor versão do que Deus tem para você. É fácil descobrir isso. Sabe como? Pega agora não, mas se pegasse seu celular, abre lá o programinha, né? Vai lá na loja lá do seu celular, e você acha aquele programa e clica assim, ó, atualizar. A resposta que vai vir vai ser assim, ó, você possui a versão mais atualizada desse aplicativo. Em outras palavras, você não precisa se atualizar. Então você vive o melhor daquilo. Muitas das vezes nós precisamos passar por isso, né? Falei. Talvez hoje você não seja a sua melhor versão. Sabe por quê? Você está vivendo muito debaixo do teu querer, do que você quer, e não do que Deus quer para você. Esse é o nosso ponto de conflito. Essas são as nossas crises. Essas são as nossas maiores angústias. Sabe por quê? Porque você quer viver aquilo que você acha que é certo e ponto final. E Deus está do outro lado, dizendo para você assim, ó, ei, se atualize, faça o download da sua vida, reveja os seus conceitos, reveja a sua vida financeira, e você sabe como. Mas nós estamos do lado de cá como? Não, eu estou satisfeito com essa minha versão, igual esse povo aqui do Egito, dizendo, sabe o quê? Nós estávamos satisfeitos lá no Egito, comendo as cebolas, comendo os melões do Egito, pelo menos tínhamos onde morrer e sermos enterrados. Agora aqui nesse deserto, Moisés, vamos ser enterrados aonde? Fala para o seu irmão, você está caminhando. Não, fala com você está caminhando em direção à terra prometida. Fala para ele assim, ó, entre a terra prometida. Fala assim, entre a terra prometida e a escravidão, existe o... Fala para ele. Entre a terra prometida, repete. E a escravidão, existe no meio um caminho chamado, fala para ele. Agora, o que você prefere? Passar pelo deserto, mas sabemos que Deus está ali, conduzindo Moisés para te conduzir, ou voltar lá para a situação de escravidão? Pelo menos lá tinha cebola e tinha melão, né? Pelo menos naquela versão minha anterior, né? Eu tinha onde morrer. Naquela versão minha anterior, eu tinha coisas boas. Ah, eu era escravo. Ah, mas eu tinha melão. Ah, mas eu tinha cebola. Você entendeu que crise que está instalada na cabeça do povo? E isso muitas das vezes se instala na nossa cabeça, gente. Pastor, está difícil, pastor, é complicado e tal. Ei, deixa eu te falar, se por acaso você acha que eu seja uma pessoa que pode ser o Moisés na sua vida, ou o nosso bispo, ou o seu líder, deixa eu te falar, você vai passar pelo deserto com ele. Mas a cada passo no deserto que você passa, você está indo em direção à terra prometida. O problema é que muitos param aqui e olham a circunstância atual e começam a olhar o deserto e começam a pensar, né, e vamos morrer todo mundo aqui. Aí chama Moisés e fala para ele o quê? Moisés, ó, dá não, velho, aí, ó, olha só, é melhor a gente ter ficado lá no Egito, ter morrido lá, ó. Faz o seguinte, desfaz o download aí, me bota na versão anterior que eu prefiro continuar sendo escravo. Eu prefiro continuar vivendo a minha vida do jeito que eu estava vivendo. Eu prefiro continuar bebendo, fumando, me prostituindo, vivendo aquela vida. Sabe por quê? Porque eu não quero evoluir. Eu desisto da terra prometida. Fala para o seu irmão, não importa a crise que você viva. Continua caminhando a terra prometida. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Quando nós estamos em Deus, e Deus está conosco, uma das coisas mais importantes é a nossa confiança de que Deus vai agir e de que Deus vai intervir. A questão é que as pessoas normalmente avaliam a intervenção de Deus de acordo com a consciência delas.
As pessoas têm uma tendência a avaliar que vão ser ajudadas ou que Deus vai intervir na vida dela de acordo com as circunstâncias da mente ou da situação da pessoa, de como ela se encontra. Vou falar uma coisa, Deus não condiciona o seu amor. Vou repetir, talvez você esteja assistindo essa palavra e esteja se sentindo como uma pessoa que ninguém ame, que ninguém liga. A Bíblia nos garante, o amor de Deus é incondicional. Não há nada que você possa fazer que vai apagar o amor de Deus. Ainda assim, com o povo vivendo desse jeito, vivendo dessa forma, como nós já falamos, ainda assim, eles não deixavam de ser amados por Deus. O que te faz pensar que você não é amado por Deus? O que te faz pensar que mesmo diante da dificuldade do deserto que está passando, que Deus deixou de te amar, que Deus te abandonou? Porque tem pessoas que às vezes se sentem isso, né? Se sentem abandonado por Deus. Ah, não, Deus me abandonou, me deixou aqui no canto, largado, né? Por isso que as bênçãos não vêm. O seu desafio é você compreender que o amor de Deus é incondicional. Mesmo se você estiver retrocedendo, Deus vai continuar te amando. Está difícil, pastor, errei uma vez. Deus vai continuar te amando. Errei de novo, pastor. Deus vai continuar te amando. Se te voltar de voltar para o Egito, Deus vai continuar te amando. Muitas das vezes você não acredita que Deus vai intervir na sua história porque acredita que Deus é um Deus vingativo. Sabe que tem pessoas que acham isso? Que acham assim, ó, ai, Deus está se vingando de mim. Ai, Deus está fazendo isso comigo porque eu fui uma pessoa muito ruim. Deus não condiciona o amor dele. Bem? Talvez o que você viva hoje seja as consequências do que você está fazendo de errado. Mas não confunda as consequências do que está fazendo errado com a vingança de Deus. Então, quando Moisés respondeu ao povo, não temas, ou temais, aquietai-vos e vedes hoje o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Ele sabia de quem estava falando. Eu quero declarar hoje sobre a sua vida. Você pode falar amém? E se existe algo que está perseguindo você, sejam dívidas, críticas, a ausência de fé, se o que tem te perseguido é a falta de acreditar em você mesmo, hoje Deus te dá um livramento. Hoje Deus tira você dessa condição. Hoje tira você dessa posição. E Ele quer te levar para uma posição rumo à terra prometida, gente. Coloca a mão na sua mente. Fala assim, Pai. Fala assim, Pai, em nome de Jesus, estabelece o capacete da salvação e traz livramento na minha mente, na minha alma, na vida dos meus filhos, que essa palavra se cumpra hoje em meu coração. Pode dar salve de palmas ao Senhor bem forte. Para concluirmos, o Senhor pelejará por vós. No finalzinho do versículo 14. Não temas quando você for provado. Deus sempre está no controle. Deus sempre está no controle. Quando você passa por alguma provação, é para te trazer crescimento. Diferente da tentação, né? Deus, ele te prova para que você cresça. Ele quer promover você, fazer com que você avance. Deus veio provar o povo, provar para aprovar. Ele queria saber se o povo estava pronto para entrar na terra de Canaã. Você entendeu bem isso? Deus estava provando o deserto, se eles podiam sair de um ponto e ir para o outro em um mês, e ficaram tantos anos peregrinando no deserto. Sabe por quê? Deus estava provando e aprovando cada um deles. Fala para o seu irmão, cada provação te promove.
Mas o ruim, sabe o que é? É que no meio da provação, muitos sentem saudades do Egito. Muitos sentem saudade de retroceder. Muitos ficam parados no deserto. Cada provação faz o que com você? Te passa de nível. Você acha assim, pastor, mas nossa, pastor, então é tanta aprovação, né? É? Fala para o seu irmão, você vai ter aprovação só até chegar no céu. Não. Pastor, esse ano foi, vamos dizer, chegamos no final de 2021. Você fala assim, pastor, esse ano foi tranquilaço. Teve provação. Nossa, fiquei tranquilo. Vou falar para você assim, irmão, então você vai ter que repetir de ano. É igual quem estuda, né? Quem estuda é aprovado? Quem está estudando aqui? Em casa aí, quem está estudando? Você é aprovado? É aprovado? Você passa por situações, depois você é avaliado. É aprovado. Se você não for aprovado, o que acontece? Aprovado. Volta, né? Você ainda está assim nas escolas, mas se você não for aprovado, você é reprovado. Então você vai ter que voltar a aprender tudo de novo. Olha, a maior recorrência dentro da igreja, sabe qual é? De pessoas que vivem ciclos da mesma coisa. Passa ano e entra ano. Os mesmos ciclos. As mesmas provações. E a cada aprovação, ela não é promovida. Sabe por que ela não é promovida? Porque ela é reprovada. Não temas quando você estiver sendo provado. Não temas ser provado. Ao contrário, aceite a aprovação. Abrace-a, porque ela vai promover você. Não temas a aprovação. Não temas os dias difíceis, os momentos difíceis, porque eles vão te promover. Você vai sair uma pessoa melhor. Você vai sair uma pessoa mais bem-sucedida. Caminhando em direção a casa. Não tem como ser provado quando tudo está bem. Já viu a pessoa ser provada quando... Uma coisa que é interessante. A prova, ela nunca vem quando você está bem. A prova vem para testar a sua fé. Entende bem isso? Quem já foi fazer algum tipo de... Em qualquer momento da sua vida, dependendo da idade. Quem já foi fazer alguma prova, chegou na hora da prova, sabia a matéria toda e chegou lá e arrebentou. Quem? Não é legal, gente? Você passar por uma prova assim, saber a matéria toda e falar assim, gabaritei. Sabe o que significa? Aprendeu. Não é? Aprendeu. Agora, aqueles que têm dificuldade, né, que vivem essa prova e não sabem a matéria, quando chega na hora de passar pela aprovação, de parafuso. Não são aprovados. Qual é a área da sua vida que Deus está te provando? É na vida financeira, conjugal, emocional? Qual é a área? Qual é a área? Pensa um pouquinho, qual é a área da sua vida? E Deus permite momentos difíceis na nossa vida. Momentos com o qual a Bíblia nos diz, olha só, inclusive, tende por grande alegria. Mas se a Bíblia pode completar para mim. Passar por grandes provações. E tende por alegria passardes por grandes provações. Tem uma música Reteté que fala assim, vou passando pela prova. Quer cantar aqui, Usa? Cantar aqui não. Quer cantar alguém aqui? Dá o microfone aí. Vou passando pela prova dando... Então, passar pela prova, como o versículo fala, inclusive tem de grande alegria. É bom passar por provas. Por quê? As provas te promovem. Uma dica. Se você tem pecado, se o pecado tem entrado no seu coração,
o temor não está presente na sua vida. Você ainda tem tido muito receio, porque o temor de Deus na sua vida te faz vencer, te faz evoluir, te faz vencer os seus pecados. Sabe por que muitas pessoas vivem retrocedendo por causa dos seus pecados? Porque ela não tem temor a Deus. E aí ela vive falhando. Ela falha quando ela fala. Ela falha quando ela pensa, porque a mente dela não está sendo transformada. Ela falha nas suas atitudes. Fala para o seu irmão assim, ó. Você é conhecido não pelo que você fala, mas pelas suas atitudes. Você pode se descrever. Tu fala assim, aí pega o papel aí e descreve aí como é que você é. Você ia se descrever. Ah, eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa assim, sou uma pessoa assada, beleza, ok. Agora, isso aqui que você escreveu de você, é realmente as suas atitudes? Porque a sua identidade, ela é vista nesse mundo e no mundo espiritual pelas suas atitudes, não pelo que você fala, pelo que você diz que. E Deus estava olhando lá de cima e vendo tudo. E vendo o povo de Israel preferindo voltar para o Egito. E o povo de Israel que tinha um desejo tanto de sair da escravidão, querendo voltar para a escravidão. Querendo voltar para aquele estilo de vida. Sendo reprovado, prova atrás de prova, sem nenhum temor a Deus. O que aconteceu? Ficaram no deserto. E o pior de tudo, várias gerações morreram no deserto, sem ver. Diga assim, isso não vai acontecer comigo. Diga assim, a minha vida espiritual, a minha vida financeira, a minha vida familiar, a minha saúde não vai ficar no deserto. Deus tem uma resposta para o seu clamor. Hein? Deus tem uma resposta para o seu clamor.